Boa noite para todos, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aqui prosseguimento ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje, dia 26 de março, excepcionalmente numa terça-feira. Esse estudo que é realizado sempre às segundas, mas hoje, na terça, nesta semana na terça-feira. Então deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os amigos e amigas que acompanharão este vídeo em outros dias, outros momentos. E o nosso boa noite, o nosso abraço a todos que já estão conectando aqui para mais uma noite de estudos. Rogamos a Jesus que permita que os bons amigos espirituais possam nos amparar, nos proteger, nos inspirar em mais esta noite de estudos, para que transcorra tudo na santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos ver então o capítulo de número 29, intitulado A Visão de Francisco. Apenas aguardando aqui alguns minutinhos para que os amigos possam chegar, para que o vídeo possa ser levado para mais pessoas e conectarem aqui conosco. Nosso boa noite aqui a Lucifaria, a Sandra Paulino, boa noite, bem-vindas. Aqui também a Loiva Carnop, boa noite. A Isabel Costa, bem-vinda. A Eliane Ferreira Gomes, que assim seja, Deus nos abençoe. Diego Romão, nosso amigo, bem-vindo, Diego. A Zenaide de Assis Alexandre, aqui também conosco. A Lúcia Sampaio, chegando aí também. E os demais amigos e amigas que estão já conectados. A Edna Markovics também aqui conosco já, boa noite, bem-vindos. A Elaine Munhoz, tudo bem, Elaine? Bem-vinda, viu? O Gerson Francisco dos Santos, deixando aqui a sua mensagem, que assim seja. A Irani Zucatelli Gaspar também, boa noite. Boa noite, Luci, bem-vinda, viu? A Fátima Marcaça Baldo aqui também conosco. Que legal. Vamos então iniciar o nosso estudo. Hoje então capítulo 29, a visão de Francisco. A semana passada eu não consegui realizar o estudo, pois que estava numa pequena viagem. Então a gente... agora que vamos dar prosseguimento, a gente tinha visto na última vez, há 15 dias atrás, o capítulo 28, quando o André Luiz estava na enfermaria do Departamento da Regeneração, começando ali o trabalho, Então, aquele capítulo bastante interessante. A Neuza Araújo aqui também, Lataro, boa noite, Neuza. Bem-vinda. Boa noite, Edna. A nossa amiga Rocha Bill aqui também. A Rocha Forte, querida amiga aqui no Insta também. Boa noite para todos, viu? O Henrique Sampaio chegando, meu sobrinho. Legal. Rosani Vicenze, ou Rosane, Vicenze. A Edna está dizendo que não aparece comentário. Ô, Edna, aqui para mim tá normal, viu? Tudo bom, Rocha? Boa noite, viu? Às vezes pode ser no seu aparelho, viu, Edna? Tenta desconectar e conectar novamente, ver se resolve. A Arnilda Klettenberg também, boa noite. Então vamos iniciar, pessoal? Chega de enrolação, Tô enrolando demais aqui. Vamos lá, então. A visão de Francisco. Começa dizendo assim André Luiz: quando Narcisa
consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Interessante aqui, já destacando, né? Mais uma vez percebemos a citação de aparelhos no mundo espiritual. Porque a gente pensa muito que os espíritos só se comunicam pelo pensamento, né? Tudo é muito fácil. A gente vai vendo que na colônia de Nosso Lar, por ser uma colônia muito próxima da Terra, né? Uma colônia que não é tão assim elevada espiritualmente, ela então mostra o uso aí de equipamentos, aparelhos, né, de comunicação. A Rocha disse que está travando no Insta. Precisaria observar se mais alguém, se a Lucy puder dar uma confirmação, Lucy, se para você também está travando, você pode fazer essa gentileza, dar um retorno? Ah, legal, Edna, então tá bom. Pelo menos para a Edna resolveu aqui no Face. Se alguém quiser migrar para o Face também, eu estou transmitindo na minha página, né? Paulo Eduardo Sampaio no Facebook também. Tá bom? Então, para a Lucy não está, né? Às vezes tem essas coisas, né, Rocha? A gente orienta sempre a desconectar e conectar de novo. Isso, fazer isso mesmo, viu, Rocha? Tenta ver se resolve. Então, a Rosane comentando aqui também, né, dos comentários, que às vezes não aparece em alguma situação, né? A Dileta Nascimento aqui também, boa noite, Rafael Ducati. Bom, então ele está dizendo que ele foi informado, né, que o chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Então vejam, que interessante, né? É como nós aqui, acontece muito conosco isso. Quando acontece um imprevisto e a gente esquece de avisar, né, o familiar, qualquer que seja, para dizer que nos atrasaremos ou que houve um imprevisto, vamos demorar para chegar. Então a dona Laura aguardava o André Luiz, porque, se vocês se recordam, ele tinha ido trabalhar durante o dia no departamento, né, da enfermaria da regeneração. Durante o dia, ou seja, ele voltaria à tardezinha para casa, né? E como ele aceitou aquele trabalho extraordinário para realizar o turno da noite também, né? Vocês se recordam que ele percebeu a situação ali difícil com a falta de auxiliares e ele então se prontificou, né, em auxiliar durante a noite. Acontece que a dona Laura o esperava em casa e ficou preocupada, né? Então ela ligou para ele nesse aparelho de comunicação, vamos imaginar como um telefone nosso, né? Ligou lá para ter notícias se tinha acontecido algum problema. Aí ele esclareceu o que ocorrera, né? E deu as informações, ela ficou feliz de ver que ele estava já engajado em mais um trabalho durante a noite. Ela ficou muito feliz com isso. A Loiva está dizendo aqui, ele esqueceu de avisar que ia fazer hora extra, né? Pois é, tem essa questão aí, né, Loiva, dessa fala, né, que às vezes é meio distorcida, né? Mas o caso dele era hora extra mesmo, né? Aí ele diz assim, ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa, muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho. Olha que legal, né? Embriague-se de serviço útil. Somente assim, vejam bem, amigos, somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa lhe pertence, né? Sempre carinhosa e amorosa Dona Laura com André Luiz. Então, dizendo a ele essa questão do serviço, amigos, que a gente sempre deixa muito claro, né? Que os espíritos reforçam essa ideia do quanto é importante
nos ocuparmos utilmente com algum trabalho, né, em benefício da coletividade, de todos. Então, olha o que ela fala: embriague-se de serviço útil, né? Ou seja, não tem limites, tudo que você puder fazer de algo útil, faça, né? Aí ela confirma: somente assim atenderemos nossa edificação eterna. Então fica muito claro, eu sempre repito isso, que o trabalho no bem, né, ser útil, auxiliar, é o caminho realmente aí para a nossa evolução espiritual, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, que às vezes eu não percebo no momento que vocês enviam, né? O comentário aqui. Vi aqui que tem mais pessoas que foram chegando. Boa noite para todos, viu? Sejam bem-vindos. Ana Lúcia Olive, também aqui, o Anderson Tavares, a Mari Batista. Legal, muito bom, pessoal. Continuando, então, diz assim: aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. Então aqui, amigos, vai começar a questão da lição desse capítulo. A Narcisa estava ali cuidando, né, com esforço, né, se dedicando para acalmar um rapaz, um espírito, né, ali na enfermaria, que estava perturbado, que ele diz aqui, com muitos distúrbios, né? Aí ele diz assim: o pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. Vejam bem que situação aflitiva, né? Imagine se você no lugar da enfermeira lá, tentando trabalhar, e o espírito gritando que está com medo, que acuda, por amor de Deus. Estava ali desesperado. Então precisa ter paciência nessa hora, né? De poder auxiliar sem desespero. Aí ele diz assim: e o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. Desesperado, né, amigos? Dá para ver aqui o desespero desse irmão aí, Francisco, né? Então, a enfermeira lá tentando acalmar esse espírito que estava ali bem abalado com... Ele estava dizendo que ele estava vendo um monstro. Vejam bem que interessante que é isso. Ele estava gritando: lá vem o monstro. Então, a princípio, pode dar aquela ideia de que seria um espírito, né, com aparência monstruosa, não é? A hora que a gente lê aqui a princípio, pode pensar assim: ele está vendo um espírito com aparência muito, né, animalesca, que o está assustando. Poderia ser a ideia que passasse aí a princípio. O Rafael Ducati faz um comentário aqui, bem legal. Estamos nesta terra para ajudar. Senão, qual seria o propósito de Deus para a nossa evolução? Pois é, Rafael, né, amigos? É isso mesmo. A ideia principal é que nós aprendamos a viver a lei de amor, né? E lei de amor de Deus é auxílio, é uns pelos outros. Então, muito bem colocado aí pelo nosso amigo Rafael. Querida amiga Isabela Falcone, lá de Araraquara, um abraço, viu, a todos aí do Grupo Espírita Inácio Ferreira, a Carolina Maria, Cleusa Bueno, muito bem-vindas. Então, amigos, o Francisco, né, está gritando apavorado, vendo ali um monstro, que ele diz que o monstro o está perseguindo. Aí diz assim: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Vejam bem, né? Essa colocação dela aí. Depende do seu esforço. Deixa eu só fazer um alerta aqui para a Mari.
Ô Mari, está dizendo que não aparece os comentários? Resolve se você sair e entrar de novo, tá? Já fizeram isso, aí acaba resolvendo. A Bruna Souza, bem-vinda. Matiusi também aqui conosco, bem-vindos, viu? Boa noite para todos. A Maria Ruas aqui também, tudo bem, Maria? Boa noite. Então, a enfermeira dizendo ali para o espírito acalmar-se, né, ter serenidade, mas ela deixa claro um ponto muito importante: depende do esforço dele para vencer o problema. Porque aqui, meus amigos, a gente precisa compreender bem isso. Os espíritos nos ajudam em tudo que é possível, mas tem que ter a nossa parte. Aquela frase, né, evangélica, ajuda-te e o céu te ajudará. Não é possível a gente esperar apenas o auxílio do alto. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente roga nas orações o auxílio do alto, né? Que Jesus, que Deus nos abençoe, nos ajudem, mas sem o esforço da nossa parte não se resolve. Então é preciso que a gente faça a nossa parte. E ela continua dizendo: faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho intenso cabe a você mesmo. Então, volta ela a repetir, né, que ela vai ajudar, mas que ele precisa fazer aquilo que lhe cabe, né, a sua parte, tá? Aqui conosco também a Suelen Iraíssa, né? Bem-vinda, viu, Suelen? Aí diz assim: o doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Quer dizer, dava ali umas pausas de alívio, né, da perseguição, que parecia que havia uma perseguição, e voltava a visão. Por isso que o capítulo chama, né, a visão de Francisco, que ele estava vendo tendo essa visão assustadora aí, que ele chamava de um monstro, né? Não sabemos aqui, por enquanto, o que seja esse monstro, certo? Deixa eu me ver aqui se tem mais algum comentário. Então, esse problema dos comentários que não estão aparecendo deve ser alguma inconsistência aí do Face, né? Que o pessoal, até a nossa amiga aqui, Rosane, disse que deu também esse problema em outra live que ela viu, mas que saindo e conectando de novo parece que resolve, né? A Mari está dizendo que fez já e não resolveu, né, Mari? Complicado, né? Não é nada assim que eu consiga fazer, entendeu? Para resolver a situação. Vamos avançando então. Aí diz assim: estou vendo-o, Francisco, respondia a ela Cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. É interessante, amigos, que a enfermeira, né? Oi, Thaís, tudo bem? É interessante que a enfermeira diz para ele, como ali compartilhando, né, das suas dores, da sua aflição, ela diz que estava vendo, né, o monstro que ele chamava. Na verdade, nós vamos entender que não era bem um monstro. Mas ela compartilha ali da aflição dele para ajudá-lo, né? Ela diz, estou vendo, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Quer dizer, ela jogava para ele a tarefa que realmente cabia a ele, né? De resolver essa questão. Esse fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. A gente vai ficando, né, curioso, mas como assim? Fantasma diabólico, monstro? O que será isso que Francisco está vendo?
Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. Então ela percebeu que, como ele continuava perturbado, ela iria aplicar ali um passe, né? Não sei se todos já ouviram isso, mas os espíritos também, né, na dimensão espiritual, aplicam os passes, né, naqueles que se encontram ali necessitados de alguma forma. Aí ela diz assim, e aplicou, diz André Luiz, e aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Então o passe sempre muito útil, né? Nós sabemos aqui também quantas vezes já recebemos o passe, quanto que nos alivia, quanto que nos ajuda, né? Então o passe deu a ele já uma certa tranquilidade. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Então, assim, após o passe, ele se tranquilizou, como que cessasse, né, aquela visão perturbadora que ele estava tendo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Assim como nós aqui, né? A água magnetizada ou fluidificada, como falamos, o passe, são os recursos ali terapêuticos, né? Para alívio, né? Não ia resolver o problema, mas para alívio, tirar aquela aflição. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. Amigos, vou repetir essa frase que é importante, né? Olha o que ele disse aqui. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. Não é uma verdade? Tanto o bem quanto o mal vão agregar coisas boas ou perturbadoras. Nós vamos conseguir interferir na vida do outro agindo no bem ou agindo no mal. Porque aqui foi uma atitude no bem, né? A dona Laura, através da sua atitude amorosa, acalmou Francisco. Conseguiu livrá-lo daquela aflição da visão perturbadora. Assim também o mal, amigos, né? A pessoa que age no mal, se o outro está invigilante, essa pessoa que age no mal pode perturbar a vida de um terceiro, né? Desde que ele esteja invigilante, né? O mal também pode, ele diz aqui, estabelecer misterioso contágio, né? A gente afeta o outro para o bem ou para o mal. É uma realidade, né? Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Então a Narcisa, sabendo que André Luiz estava ali, lógico, né, trabalhando, mas com a finalidade principal de observar para aprender, para compartilhar dos seus conhecimentos, ela foi explicar para ele agora que a situação acalmou, né? O Francisco estava mais calmo, aquela visão deu uma trégua. Então a Narcisa aproveitou esse momento de relativa paz para falar com André Luiz, explicar sobre o que estava acontecendo, né? Contribuir para que ele entendesse melhor a situação. Tudo bem até aqui, amigos? Está ficando claro? Aí diz assim, a quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Olha a pergunta do André Luiz. Porque vejam, o André Luiz estava vendo a cena. Ele via o Francisco gritando, aflito, que tinha um monstro perseguindo. Mas o André Luiz não via espírito nenhum ali junto dele que pudesse estar apavorando Francisco, entenderam? O André Luiz só via o Francisco, mas nenhum espírito. Então ele pergunta, quem é esse monstro? Na verdade ele está perguntando, né? O que ele está vendo
que eu não posso ver? Ele falou assim: por acaso é alguma sombra invisível ao meu olhar? Seria um ser que André Luiz não estivesse vendo? Porque ele achou estranho, ele não estava vendo nada, né? Por que o outro estava gritando de medo? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Quem poderia imaginar isso, amigos, né? Ele estava assustado com o próprio cadáver, ou seja, o seu corpo já tombado, morto, né? Vamos entender bem o que é isso. Mas ela está dizendo que o que estava amedrontando Francisco era o seu próprio cadáver. Olha que situação estranha, né? Aí diz assim: que me diz, tornei espantado. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem algum comentário. Acho que está tudo certo por enquanto, né? Tá assim. Aí ele diz: que me diz, tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Vejam bem como é essa explicação, então. O Francisco era um jovem encarnado, muito apegado ao corpo físico. Sabe aqueles jovens que não se interessam por nada de espiritualidade, vivem apenas para a vida material, têm o corpo como, né, o maior tesouro da vida, ainda mais na idade mais jovem, que o corpo mostra uma beleza maior, né? Então era aquele jovem apegado ao corpo, às coisas do mundo, e para complicar, ele sofreu um acidente por causa da sua imprudência e desencarnou. Vejam como é complicado isso. Porque se fosse, amigos, vamos entender bem, se fosse um acidente decorrente da lei de causa e efeito, o que eu quero dizer com isso? Numa existência passada, ele pudesse ter agido de alguma forma que tivesse desencadeado a possibilidade de morte violenta por acidente. Poderia estar isso no planejamento reencarnatório. Não tem nada rigoroso, mas poderia ser dessa forma. Se fosse isso, ele não sofreria tanto, porque aquilo fazia parte da sua expiação, podemos assim dizer. Mas aqui no caso não. Não estava prevista a sua desencarnação nessa hora. Ele desencarnou por imprudência, isso que a gente alerta sempre. Quando nós provocamos a morte, é como suicídio, né? Ele agiu imprudentemente e foi acometido pelo acidente que o levou à desencarnação. E como era apegado, daí todo esse problema, né? Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, vejam bem, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa, ou seja, ele desencarnou, enterraram seu corpo e ele ficou preso lá em espírito, no túmulo onde estava enterrado o corpo, agarrado ao corpo, vocês estão me entendendo? É isso que diz de muitos suicidas, né, que ficam presos ali por causa, né, da morte provocada. Então o dele também foi uma certa forma de suicídio, né, por imprudência. Então ele estava ali preso ao corpo, no sepulcro, né, no túmulo ali onde aconteceu o problema, e sofrendo com isso. Pessoal, eu não sei se travou aqui também para mim comentários ou se ninguém mais comandou nada mesmo, porque eu não estou vendo mais. Ixi, teve mais comentários sim. Tinha travado aqui para mim também, pessoal. Me perdoem, viu? Tá um problema no Face, hein? Aqui para mim também travou os comentários numa certa altura, eu não estava vendo mais o que vocês estavam comandando. Deixa eu ver se tem algum comentário mais aqui. A Loiva disse, né? Essa situação deve ser bem comum ou estou enganada? Então, Loiva, eu não diria que é tão comum, né?
Bom, comum sim, no sentido da visão do corpo, né? Como um monstro, pelo apego, né, ao corpo. Isso sim, tem muitas pessoas que desencarnam na situação de apego, muito apegado às coisas materiais, nesse sentido sim, né? Mas não que eu digo assim no sentido de ficar ali no túmulo, né, em espírito, agarrado ao corpo, tentando, né, retomar a vida, aí já seria um pouco mais difícil. Legal, a Rosane está dizendo que está amando, adoro ouvir fatos de André Luiz, é muito legal, né? Muitas curiosidades para a gente. Que mais aqui? Deixa eu ver. Eu acabei ficando sem ver os comentários. A Bruna está dizendo, né, o fio de prata ou aquele cordão fluídico, né, como é chamado, fica extremamente denso entre a matéria e o perispírito. Isso que a Bruna está dizendo, né? Provavelmente ele não tinha rompido esse cordão, né, que liga o espírito ao corpo, né, o perispírito, né, ao corpo físico. Então acaba ressentindo mais, bem isso mesmo. Henrique, esses comentários, nós estamos dizendo aqui, está um problema hoje, viu? O Face deve estar com alguma inconsistência, pessoal. Henrique e a outros, né? Quem não estiver vendo comentários precisa desconectar e entrar de novo, que muito provavelmente resolve. A Fátima está dizendo, quando o corpo foi enterrado, esperaram o tempo necessário para enterrar? Sim, esse tempo, né, Fátima? A questão do velório sempre acontece, mas é que o problema estava com ele, Fátima. Ele, devido ao seu apego, né, ele não conseguiu se libertar desse apego ao corpo e ficou ali preso no túmulo, né? Isso acontece, Fátima, mais especificamente com os suicidas, tá? Então, quanto ao tempo, creio que foi normal. Ana Lúcia dizendo, sempre tive medo de ir no cemitério, agora então, o duro é que às vezes passa um pouco de umas cenas aí, será que tem espírito por aqui, né? Mas Ana Lúcia, pense comigo, tem espírito por toda parte, Ana Lúcia. Tem espírito provavelmente aqui comigo, aí com você, né? Se a gente for pensar assim, no meio da rua, é que a gente não vê, né? Então, Ana Lúcia, tranquiliza. Tranquiliza porque, como diz Paulo de Tarso, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos que estão por toda parte, né? Leonora Castro Botelho aqui também, boa noite, viu? Que mais? Tudo bem, né? Ana Lúcia está dizendo, mas esses são tão bravos. Tem uns mais complicados, né, Ana Lúcia? Aí é verdade. A nossa amiga Lu, aqui, Araújo Tuxa, também no Insta, dizendo que não estava dando para publicar. Então, nós estamos cheios de problema, viu? Acho que no Insta também, né? De comentários aí, dos comentários que não aparecem ou que não permite comandar, né? A Rosane está dizendo, precisamos ir ao cemitério e encaminhar irmãozinhos através do ensinamento aos que necessitam de encaminhamento. Né, Rosane? Aí para quem tenha condição, né? Porque a gente não pode também achar que vamos resolver tudo, que às vezes a gente acaba se complicando. Aqueles que tiverem condições de realizar esse trabalho, né? Que ofereçam também, mesmo do próprio lar, né? Ofereçam preces por aqueles desencarnados, né? A Bruna dizendo, como amo a viagem que o espírito faz. Legal, né? Ela disse que teve um sonho que chovia pétalas de rosas amarelas. Legal, muito bom. A Márcia Fialho aqui também. A Mari até que enfim conseguiu. Ei, Mari, demorou, hein? Aí, continuando então, pessoal. Vamos ver a sequência aqui. Então ela está dizendo que ele estava lá no sepulcro, né, tentando reavivar o corpo. Ele queria voltar à vida física, né? Queria firmemente levantar o corpo hirto, né, o corpo tombado, já morto. Tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Então veja, ele queria retomar a vida. Ele queria reerguer o corpo que estava tombado. Ele não aceitava de ver o corpo morto, ele queria retomar a vida, e ela está dizendo que ele vivera numa ilusão, né? A ilusão da matéria ali, de não reconhecer-se como espírito, né? E nessas horas a aflição é grande.
Uma pessoa muito apegada às coisas da matéria, muito materialista, né? Essa pessoa sofre no momento da morte, porque para ela o corpo é tudo. Imagine acabar a vida do corpo, essa pessoa entra em desespero, né? Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, vocês estão entendendo? Os espíritos amigos tentavam ajudá-lo ali, né, naquela situação trágica, né, no túmulo. Imagine um espírito ali agarrado, tentando fazer o corpo reviver. Os espíritos tentavam, né, ajudá-lo, sugerindo inspirações de bom ânimo, de lucidez, para que ele seguisse, né, para a dimensão espiritual. Mas ela está dizendo, ele fechava a zona mental, ou seja, bloqueava a recepção desses pensamentos bondosos. E dessa forma continuava aflito. Por fim, vejam bem agora, amigos, por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. O que era isso? Começou a decomposição do corpo físico. Os vermes começaram o trabalho natural, né? Um corpo morto, ele vai sendo corroído ali, comido pelos vermes, né? Então imaginem que ele estava ressentindo a sensação do corpo. É como se ele sentisse que vermes estavam corroendo ali, né, o seu corpo. Aí foi o momento máximo. Isso, amigos, acontece com alguns suicidas, infelizmente, né? A gente sabe que tem casos difíceis como esse. Então aí sim, ele assustou com os vermes corroendo o corpo e aí ele se afastou. Foi preciso a ação da natureza, né? A ação dos vermes, é tenso, né, Lu? Difícil demais, né? A Mari também dizendo aqui, misericórdia, né? E a Rosane, socorro, nem imagino passar por isso, quero ir embora logo. Pois é, é muito triste para a gente ver a consequência, né, do apego exagerado. Para a gente ver que nós sofremos as consequências do nosso desequilíbrio, né? Deus criou tudo perfeito. Desde que a gente haja da melhor forma, sempre encontraremos situações boas, mas dependendo das nossas atitudes, né, de apegos, de maldade, de desequilíbrio, a gente sofre. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. Então vejam, ele estava pegado ao corpo, no túmulo. A hora que os vermes começaram a corroer o corpo, ele se afastou apavorado e logo se identificou com o umbral, né? Não é que ninguém o leva, ele mesmo é atraído pela sua mente perturbada. Ele sintoniza-se com aqueles que estão na dimensão umbralina pelo desequilíbrio. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Olha que interessante, amigos. Aquilo que nós já falamos certa vez, o que chama intercessão. O que é isso, né? O espírito que tem créditos espirituais pelas suas boas ações no bem, então o espírito tem crédito, né? Ele pode pedir por outro que lhe é caro ao coração, né? Então aqui ele recebeu a intercessão dos seus pais terrenos, que percebendo a situação aflitiva, pediram por ele, para que ele fosse socorrido. E o que aconteceu? Pediram para que o levassem à colônia de Nosso Lar para ser internado lá para tratamento. Aí diz assim, trouxeram-no os samaritanos quase à força. Vejam que situação, né?
porque ele estava ali desesperado, ele não queria seguir para uma colônia espiritual. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne, seu pai, né, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Então aqui dizendo, né, que ele estava numa situação muito grave, foi difícil levá-lo para a colônia, né, foi meio que à força, a pedido dos genitores, né, que usaram da intercessão para levá-lo. Mas ele diz aqui que o pai do Francisco não estava ali presente, né? Ele estava numa missão distante da colônia, mas que estava intercedendo pelo filho, né? Tentando ajudá-lo. Vamos ver aqui se tem algum comentário. Me perdoa aí, pessoal, eu fui lendo mais aqui, passaram alguns, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas colocações de vocês. A Loiva está dizendo, daí a importância de termos bons pensamentos para atrair boas companhias. Nada mais lógico, né? É isso que é dito sempre. Nós sintonizamos com aqueles com os quais vibramos em sintonia, né? Nós nos ligaremos, atrairemos espíritos, né? De acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que agimos, né? No bem ou no mal, serão nossas companhias. Aqui, vamos ver o que mais. A Bruna dizendo, aos amigos necessitados, muita prece no Evangelho do Lar, em minha residência. É isso mesmo, sempre bom, né, Bruna? Orar por aqueles que nós sabemos que desencarnaram, ainda mais se foram desencarnes, né, mais aflitivos, é bom orar muito, né? O João Franco, tudo bem, João? Dizendo aqui, vamos adquirir créditos. Pois é, aqueles que têm créditos, né, intercedem pelos seus entes queridos, né? Por aqueles a quem quer auxiliar. Tem a possibilidade de usar dos seus créditos, né, em favor de outros. Odete Oliveira aqui também, boa noite. É uma maneira de usar a caridade, é isso mesmo, né, João? A Bruna Souza dizendo, mas essa intercessão não poderia ter sido antes de ir ao umbral? Ou era realmente necessário ele passar por esse processo de ver seu corpo em decomposição? Muito provavelmente, Bruna, já estavam pedindo por ele, né? Mas às vezes o processo de desequilíbrio é tão grande que você viu que até para do umbral foi difícil para levá-lo. Imagina ainda lá no túmulo, né? Ele estava praticamente ligado ao corpo. Então os espíritos também não vão forçar demais uma situação, né? Tem horas que eles agem no bem, mas respeitam certos limites, né, de intervenção. Eles também não vão, porque se fosse assim, né, Bruna? Ninguém passaria por umbral, todos seriam levados à força, né, para a colônia. E não é dessa forma. A gente precisa entender que a experiência dolorosa também contribui para a edificação, para fortalecimento do espírito. Então tudo tem a sua utilidade, né? Rosane dizendo também do Evangelho no Lar, né? Muito legal. Legal, Bruna, muito bom. Boa também tuas colocações, viu? Obrigado aí pela participação. Vamos continuando então. É isso mesmo, né? A Rosane dizendo que aí entra o livre-arbítrio, é justamente. Bom, continuando, aí falou então que o pai do Francisco estava numa missão distante de nosso lar. E o André Luiz pergunta se ele vinha visitar o filho na colônia. Aí disse assim, já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Vejam bem, o pai de Francisco já tinha visitado o filho na colônia de nosso lar por 2 vezes, né? Mesmo naquela missão distante, ele vinha visitá-lo. E ela observava o sofrimento discreto. Olha que interessante. Porque, amigos, é isso que nós acabamos de dizer. Por mais que o pai quisesse ajudar o filho,
não tem milagres, né? Não vão arrancar o sofrimento dele. É como já disse para a Bruna aqui, a gente tem experiências dolorosas que estão contribuindo para nos ajudar. A gente vê sempre o sofrimento como algo ruim, e não é assim. A dor tem uma função, né? Ela tem a função de despertar, de transformar, né? de mostrar uma nova realidade, de fortalecer o espírito para uma condição melhor. Então o pai sofria discretamente. Ele via que ele podia ajudar dentro de um limite, mas não retirar o filho, né, daquela situação. Isso, ele ainda não estava em condições, diz a Rosane, né? Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Veja, o pai dele estava ali visitando-o e o filho não o reconhece. Olha o tamanho desequilíbrio que estava o Francisco. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Ou seja, o pai de Francisco, que o estava ali visitando, junto do ministro, veja bem, o pai de Francisco era um espírito com uma elevação maior. Porque aqui já está dando umas pistas, né? Ele estava numa missão distante, uma missão importante. Ele comparece ali na visita junto de um ministro, né? Não que no sentido aqui de bajulação, nada disso, mas para ver que ele tinha bons contatos, boa influência, por méritos, né? Não por bajulações. E também diz aqui, deixa muito claro, ó, que ele pareceu muito superior à condição humana, ou seja, um espírito de uma elevação maior. Não era aquela elevação mediana, né? Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Olha que interessante agora, amigos. Emocionante esse trecho. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu, está dizendo a enfermeira, o pai do rapaz me pediu, lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Olha, imagine a cena, amigos. Estavam ali o pai, o ministro, né? A enfermeira, o André Luiz. E quando o ministro se afasta, o pai do Francisco fica mais à vontade, né? Só ele e a enfermeira. Ele pediu perdão para a enfermeira porque ele ia agir de uma forma que não era muito esperada. Na condição amorosa de um pai que vê a aflição do filho, ele se ajoelhou diante do enfermo, tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Pegou na mão do filho, né? Como se ele estivesse ali orando por ele, transmitindo energia boa, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Dá para imaginar a cena, né, amigos? Que cena emocionante. Olha o amor desse pai, vendo a aflição do filho. Ele não podia retirá-lo do problema miraculosamente, mas ele podia ajudar. Ajoelhou-se, pegou na mão do filho e chorou, transmitindo ali energias, né, boas para o filho. Aí ela diz, não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Vejam o benefício que aquele pai
ofertou ao Filho por imenso amor. Esse é, né? Esse é isso é o que o amor pode fazer, amigos, né? A gente sabe o amor de um pai, de uma mãe, quanto que não faz por um filho, né? Por aqueles seres amados. É muito bonito isso, né? O pai não ficou apenas observando a aflição do filho. Ele quis ofertar do seu amor, né? Do seu auxílio. E a hora que ele faz esse gesto, né? De pegar na mão do filho e orar por ele ali, como se estivesse aplicando um passe, ele contribuiu e muito, né? Ela disse que Francisco melhorou enormemente. É muito bonito isso, né? O João Franco está dizendo aqui, a Edna dizendo, né? A dor é um alerta para que mudemos nossa maneira de viver. É isso, né? E o João Franco dizendo, meu pai foi reconhecido na última encarnação como professor Pádua. Olha que interessante aí, né? O mesmo nome do ministro, né, João? Aí a Rosane diz que bênção é a espiritualidade, né? Pois é. E a Bruna disse aqui, no começo desse livro, o André fala o quanto ele sofria e quanto o umbral já estava o atormentando, ao ponto dele já ficar em ponto de lama, né? Aí veio o socorro. Já no centro de enfermidade, ele chorava tanto, pois seu sofrimento o fez refletir sobre seus erros morais. Posteriormente, ele foi aconselhado, bem amparado pelos amigos para sua recuperação. Pois é, né? A história do André Luiz também, bastante interessante nesse sentido aí que a gente percebe, né, certa semelhança. A Silmara dizendo, né, muito emocionante, que é realmente, né? A enfermeira não se conteve, foi às lágrimas e precisou sair, né, para deixá-lo a sós. E a Bruna dizendo, por isso a importância dos pais fazerem educação religiosa, né, dos filhos. Bem isso mesmo, né? E o Diego dizendo que o Emmanuel era a reencarnação do padre Manuel da Nóbrega, que é realmente, né? Já foi revelado isso para nós, né? Aí continuando aqui, como tudo isso comove, exclamei sobre forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Aí o André Luiz, né, queria entender bem, na prática, né, como que se dava isso, como que o cadáver perseguia, né, o Francisco, porque é um corpo tombado ali, morto, né, no túmulo, como que é isso? Ana Lúcia dizendo aqui, porque para pai e mãe não precisa crédito nenhum. Pois é, né? Muito legal, Ana. Aí então André Luiz quer entender como que o cadáver perseguia Francisco, e ela vai explicar. A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos, aquilo que a Loiva perguntou lá atrás. É comum, ela acha, né? E é. A visão de Francisco, né, de imaginar esse monstro, é pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, não vivem senão para ele, senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Então, vejam como é claro. A pessoa que é apegada em excesso ao corpo, o corpo para ela é tudo, né? Endeusam o corpo. É aquilo que Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro do jovem era o corpo. Enterrou o corpo, ele lá estava. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A fala de Jesus. Então, quando essa pessoa apega-se demais ao corpo, né, às coisas da matéria, e desencarnam, o que acontece? Eles não abandonam o corpo a princípio. Eles estão tão ligados com aquilo que era o maior, né, tesouro da sua vida, que vão continuar presos a ele. Aí ela continua dizendo, repelem quaisquer ideias de espiritualidade, quer dizer, não se interessam por nada de espiritualidade, de religiosidade,
e lutam desesperadamente para conservá-lo, né, o corpo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. Quer dizer, eles ficam presos até surgirem os vermes, como aconteceu. A essa altura, horrorizam-se do corpo. Olha que interessante. E adotam nova atitude extremista. Até surgirem os vermes, o corpo era tudo para eles, né? Era o maior tesouro que eles tinham, o corpo. A hora que surgem os vermes, muda completamente. Tomam horror do corpo, porque, lógico, sentindo os vermes comendo, eles se apavoram, né? E adotam outra atitude extremista. A visão do cadáver, porém, olha aqui a explicação. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, entenderam? Não é que ele via o corpo, ele carregou a imagem do corpo sendo corroído pelos vermes. Aquilo impregnou-se na mente dele. E essa visão apavorante o perseguia. Então, quando ele dizia, amigos, lá no início do capítulo, estou vendo um monstro, ele me persegue, era a visão do corpo morto, naquele momento que já estava sendo corroído pelos vermes, que para ele passou a ser motivo de pânico, então. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Quer dizer o quê? Até que o corpo seja completamente destruído pelos vermes, pode ser que eles carreguem essa visão perturbadora. Olha quanto tempo, amigos, pode um espírito ficar perturbado, né, na dimensão espiritual, mesmo que numa colônia boa como o nosso lar, mas sofrendo pela criação mental. Aí, para a gente entender o poder da mente, que a gente fala sempre isso, os espíritos nos alertam que aquilo que nós pensamos é a vida que nós procuramos, né, diz Emmanuel. Nossos pensamentos vão criando vida, né? E a gente vai se beneficiando dos bons pensamentos ou nos atormentando com os pensamentos desequilibrados, certo? Antes, só vamos ter um trechinho só para encerrar. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Edna dizendo muito legal, o amor é o antídoto das aflições, né? O pai ali mostrou muito isso, né? A Bruna está dizendo que dizem que o cantor Raul Seixas passou por um processo semelhante ao de Francisco. Então, eu não li, eu sei que tem livros, né, sobre o Raul, mas não posso dizer, não li nada a respeito. O Diego está até dizendo, né, o roqueiro no além. O João Franco está dizendo, às vezes até uma plástica para ficar com uma beleza ímpar pode ser a fuga de um aprendizado que a pessoa iria passar antes da plástica, lidar com desafios da aparência física. Esse ponto que o João toca, vamos fazer só um comentário aqui, né? Para não ficar uma ideia única aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui, nossa amiga Lu está dizendo, mas isso só acontece com quem tem apego com o corpo. Sim, é nesse sentido, Lu. Essa coisa trágica aí, né? É muito decorrente, Lu, do excesso, né, de apego ao corpo mesmo. Pessoa que não tem, né, religiosidade, não busca se aprimorar, né, com a sua espiritualidade, fica muito presa ao corpo, aí que ressente tudo isso. Isso. O suicídio, Lu, também é fato de acontecer, muitas vezes. Não todos, mas pode acontecer em alguns casos de suicídio também, tá? Por abreviar a vida, ele ressente ali, ele fica meio que preso ao corpo por um tempo, tá? Pode acontecer, não todos. Isso que o João disse, amigo, só queria fazer um comentário, que eu entendi que o João colocou, né? Às vezes a pessoa faz uma plástica, tentando buscar a beleza, né, física, e acaba perdendo uma experiência, né, que poderia decorrer do envelhecimento natural, né? Mas eu me recordo que no Pinga Fogo, né,
O Chico respondeu certa vez a uma mulher que perguntou-lhe se era permitido, de acordo com o entendimento espírita, né, a plástica, né? E ele diz que sim, que é normal, né? Se a pessoa busca uma beleza melhor através da cirurgia plástica, é porque Deus permitiu a medicina ofertar-nos as possibilidades também da beleza plástica física, né? Então, só para deixar claro que eu entendi o pensamento do João, mas que não tem nada de errado se a pessoa busca, né, através da cirurgia plástica, buscar uma condição de vida melhor. Às vezes, ela se melhorando fisicamente, ela passa a viver, né, com mais alegria, com mais disposição, isso que é o mais importante. A Bruna está dizendo, meu Deus, que interessante essa leitura de hoje. Pois é, né? Sempre uma novidade nesses capítulos aí de André Luiz, né? A Rosane está dizendo, nossa, então nos dias de hoje a classe artística está lascada. Não, mas não é, a gente não pode, né, generalizar isso, né? A gente precisa tomar esse cuidado. Bom, aí para a gente finalizar, notando-me a comoção, Narcisa acrescentou, graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Olha que interessante a observação dela. Isso mesmo, né, Lu? Não pode ficar ali meio que, como que você colocou, habitolado. Tipo um excesso, um exagero, né? Então ela coloca aqui, amigos, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. O que ela quer dizer? Que muitos de nós, né, encarnados, muitos e muitos, ainda dormem o sono da alma, né? Aquelas pessoas que não despertaram para a sua essência espiritual, que vivem apenas para a matéria, né? Mas aí ela diz, mas isso não deve nos preocupar. Não, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Por quê? No sentido assim, ela vai explicar. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então, o que ela quer dizer? Mesmo que muitos irmãos ainda dormem o sono da alma, não despertaram, isso não é motivo também da gente sofrer por isso. Como se ela quisesse dizer que isso faz parte também da criação. Deus, na criação com liberdade de ação, já previa que muitos de nós demorássemos um tempo para esse despertar, né, para o ser espiritual que somos. Eu creio que nós aqui que estamos estudando, estamos nesse processo de despertamento. Mas tem muitos irmãos que não despertaram para isso ainda. Muitas pessoas que se sentem apenas um aglomerado de células, que se sentem apenas matéria, né? Então esses que não despertaram são como essa semente que é lançada no solo, mas depois de um tempo ela se arrebenta, se transforma numa árvore grandiosa, dando aquela ideia que mesmo aqueles que hoje dormem, no futuro serão espíritos, né, com potencial grande, que trabalharão, que se elevarão. Então, o momento difícil atual não quer dizer que será sempre assim. Tudo progride, tudo avança. A lei do progresso, né, é uma lei, é uma determinação divina. Tudo bem, amigos? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário que a gente encerra então. A Bruna dizendo, o quanto antes as pessoas se desapegarem, né, às vaidades, minimiza os sofrimentos. É justo isso. Quanto antes trabalharmos, por isso que os espíritos nos ajudam, né, ao desapego, né,
a buscar espiritualidade para que a gente possa se libertando das coisas materiais. E a Rosane dizendo, tudo sem exagero, né? Que hoje as pessoas mudam de rosto nas harmonizações diretas. Cada um vê de um jeito, né, Rosane? Aí cada um é que sabe o que mais lhe convém. O Diego está dizendo, somos os nossos mais que nossos corpos físicos, isso já me conforta. A gente sabe, né, Diego, que nós somos um espírito imortal habitando temporariamente um corpo carnal, né? A hora que o corpo termina a sua vida, a gente prossegue naturalmente. O João está dizendo aqui, tem muitas artistas, cantores, espíritas, veganos, solidários, etc. Paul McCartney provavelmente será um espírito completista nessa reencarnação. E por aí vai. Aí, João. A Beth está dizendo que hoje só está ouvindo. Lindo estudo. Legal, obrigado. Muito bom, né, Beth? Marília Taralo aqui também. Boa noite, viu? Então ficamos assim, né, amigos? A Lu, boa noite, Lu, obrigado. A Rosane está dizendo que já ouviu, né, que escolhemos como encarnar. E não é muito bom mudar tanto a aparência. Tem o planejamento reencarnatório, né? Então a gente sabe mais ou menos, não são preocupados assim com estética, né? Mas a gente tem uma ideia, né, da necessidades para o novo equipamento físico, né? Mas a estética, pessoal, a gente não deve se preocupar muito com isso, se a pessoa faz plástico ou não, isso é de menos, né? Tem outras coisas mais importantes. Obrigado, Edna. Valeu. Agradeço a todos. Convido aqueles que quiserem para ficar mais uns minutinhos para a gente fazer a nossa oração final, tá bom? Obrigado, Fátima. A Fátima está dizendo, quanto mais estudo, mais interessado eu fico. Que bom, viu, Fátima? Eu te dou parabéns aí que eu percebo mesmo o seu interesse. É muito legal, né? Quando a gente percebe pessoas que se interessam, é muito perceptível isso, né? A Fátima é uma delas. Vocês todos que aqui estão, né, mostram esse interesse e eu digo que só temos a ganhar, né? Todos nós que estamos interessados nesses estudos que nos edificam, né, que nos esclarecem, temos mais é que aproveitar tudo isso mesmo. Muito legal. Obrigado, Mari. A Bruna aqui também, deixando seu agradecimento, legal. A Rosane. O João lembrando que o Paul está com 81 anos, hein, fazendo turnê, pois é. Uma vida, né, uma pessoa muito atuante aí, né, contribuiu bastante com a arte, muito legal mesmo. Silmara, obrigado. Mari, Arnilda, muito legal, o pessoal dizendo que gostou do estudo, mas foi bem interessante mesmo, né? Ah, Mônica, um abraço, Mônica. Legal. Esse capítulo é interessante, viu, Mônica? Vale a pena ver, sim. Zenaide, João Franco, muito legal. Iranizo, Catelli. Vamos então fazer a nossa prece final, pessoal? Vamos agradecer a Jesus, o nosso querido irmão mais velho, o nosso mestre, né? Aquele que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia. Agradecer o Cristo pelo seu amor por nós, amor imenso, que chegou ao ponto da sua doação máxima, do sacrifício extremo na cruz, não para perdoar nossos pecados, para nos livrar dos pecados, nós não entendemos assim. Mas Jesus veio ao sacrifício extremo na cruz, para nos mostrar o caminho da salvação, nos mostrar como devemos viver, para buscarmos também a salvação por conta própria. Cada um trabalha a chamada salvação, que nada mais é que um estado de paz, de pensamentos, né, mais tranquilos, de harmonia de alma, de vivência no bem. Então Jesus veio mostrar que, se preciso for, sacrifiquemo-nos também nós, quando estivermos em condições, né?
quando desenvolvermos esse amor maior, também nós ofertaremos do nosso sacrifício em favor de outros. Isso é da lei divina, a lei de amor. Quando a gente atinge esse amor maior, nós percebemos por esses missionários que vieram à Terra, que doam-se por amor, né? Que se sacrificam por amor, que renunciam aos seus interesses por amor. Então estamos em busca, amigos, desse amor maior. E nossa gratidão a Jesus que nos ensinou e nos ensina tão bem esse caminho de renovação, deixando-nos esse código de amor, esse código de boa vivência que é o Evangelho. Que jamais nos apartemos desse livro luminoso que o Cristo nos deixou, com seus ensinos, com a sua vivência no bem, para que a gente possa seguir nos passos desse Espírito crístico que veio até nós. Obrigado, Jesus, por tanto que nos ofereces, pela tua paciência infinita em esperar-nos a transformação, o desejo de acatar o teu convite amoroso. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos, por tanto auxílio que nos oferta a cada dia de vida. E muito obrigado, Jesus, por mais esta noite que estivemos reunidos em teu nome, acolhendo com alegria a companhia da espiritualidade amiga que nos envolve em tanta paz, em tanto amor. E em teu nome encerramos, rogando a ti, Senhor, que abençoe todos os lares que clamam por socorro, que os teus mensageiros de luz estejam por toda parte e possam deixar a cada um de nós o bálsamo salutar nessas águas que aguardam a magnetização, para que nos conforte e nos renove para as lutas de cada dia. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, queridos amigos e amigas, por mais esta noite tão agradável, por mais esse momento de confraternização, né? Mesmo que virtualmente, eu sinto que é um momento de confraternizarmos-nos. A gente troca aqui, né, com as palavras, mas a vibração também é envolvida, né, com essas palavras, e a gente sente esse carinho, e eu agradeço muito a companhia, a participação, mesmo aqueles que não comentam nada, eu sei que estão aqui juntos, interessados, vibrando juntos conosco, né? Cada um a seu modo, interessados em aprender um pouco mais. E eu desejo a todos muita paz, que vocês continuem nessa busca. Vejo aqui quantas mensagens, né, tão fraternas, de tanto estímulo para que a gente prossiga nesse trabalho singelo, né, de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vai conseguindo aprender com essa doutrina maravilhosa. Que Deus nos abençoe sempre, continuemos nessa busca, né, de espiritualizarmos-nos, de buscarmos essa comunhão com o alto. Muito obrigado a todos que aqui estão conosco, tanto no Face quanto no Insta. Muita paz. E fica o convite aí para amanhã, né? Aqueles que estudam conosco, amanhã vamos dar prosseguimento ao Evangelho de Mateus, né? Amanhã pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu Instagram. E aqueles que quiserem também, deixo um outro convite. No domingo próximo, participarei de uma palestra presencial aqui em Bebedouro, no centro que muitos de vocês já conhecem, né? O Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós vamos levar o tema "O que é a verdadeira caridade?" Uma pergunta. Esse será o tema da nossa palestra de domingo, tentando refletir sobre a caridade, né? Como entendê-la, como praticá-la. Então fica o convite para domingo às 19h30 pelo Facebook do Centro, né? E amanhã também o estudo de
Mateus, o Evangelho de Mateus. Legal? Vamos voltando aí à normalidade, né? Depois de uma semana de folga aí. Legal, né? A Edna conhece bem, tá dizendo aqui maravilhoso, né? A Edna sempre participa lá das palestras, né? São sempre muito boas mesmo. A Cleusa Bueno aqui também dizendo, eu sou uma, gosto muito mais, sempre aprendendo muito, quieta, que Deus abençoe a todos. Pois é, né? Eu sei disso. Eu vejo aqui que estão muito conectados aqui, né? Que não comentam nada, mas estão quietinhos aí, assimilando, né? Então, cada um a seu modo. Tem aqueles que gostam de comentar e aqueles que preferem apenas ouvir, né? Então, muito legal. Valeu, gente. Até amanhã, aqueles que puderem, né? Ou até domingo, ou até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. O meu abraço fraterno. Meu muito obrigado a todos.